Você acorda às 3 da manhã, não por nada específico, sem pesadelo, sem barulho, seu corpo simplesmente acendeu. Você está encharcada de suor, ou deitada com a mente acelerada sem conseguir parar. E se você teve coragem de falar isso no consultório, a insônia, a ansiedade que vem do nada, o peso que foi chegando sem você ter mudado nada, você provavelmente ouviu: é estresse. É normal para a sua idade. Seus exames estão normais. Isso não é diagnóstico. É silêncio com jaleco branco. Me conta nos comentários de onde você está assistindo isso agora. Quero saber até onde essa conversa está chegando. Olha, cerca de 7 em cada 10 ginecologistas brasileiros nunca receberam formação específica em menopausa. E o estradiol, seu principal estrogênio, pode cair até 95% após a menopausa. De 50 a 500 pegagramas por mililitro durante seus ciclos ativos, para menos de 20 pegagramas por mililitro. Esse colapso aconteceu no seu corpo e ninguém se sentou na sua frente para explicar o que ele significa para o seu sono, seu peso, seu humor, sua memória. Mas tem uma confusão de 20 anos envolvendo outro hormônio crucial que só vai ficar clara no final dessa conversa. Quando ficar, vai mudar como você entende o que seu corpo tem tentado te dizer e por que ninguém te disse antes. O silêncio termina aqui. O ano era 2002. Um estudo americano chamado Women's Health Initiative foi interrompido antes do prazo. E a notícia chegou ao Brasil como uma sentença: terapia hormonal causa câncer. As prescrições despencaram. O medo entrou no consultório e ficou. A medicina, em vez de revisar os dados com cuidado, simplesmente parou de conversar sobre o assunto. O que aquele estudo realmente investigava, e principalmente o que ele não investigava, ficou enterrado em detalhes técnicos que ninguém se sentou para te explicar. A sua mãe não tinha palavras para o que estava vivendo. A mãe da sua mãe também não. Na família brasileira, menopausa nunca foi assunto de mesa. Era coisa de mulher velha. Algo que uma mulher forte simplesmente atravessava em silêncio. Esse silêncio geracional se encontrou com o pânico científico de 2002 e o resultado foi o pior dos mundos. Médicos com medo de prescrever e você sem nenhuma referência para entender seu próprio corpo. E enquanto isso, os currículos médicos no Brasil simplesmente não mudavam. A residência em ginecologia continuou sem formação consistente em menopausa, o período que ocupa mais de 1/3 da vida de uma mulher. Isso não foi descuido individual, foi uma falha de sistema construída ao longo de décadas. O sistema que falhou com você tem um nome, e não é o do seu médico. É o nome dos comitês que definiram os currículos das residências
e não os revisaram depois de 2002. É o nome de uma cultura médica que generalizou o risco de uma molécula sintética específica, o acetato de medroxiprogesterona, como se fosse a condenação de toda a hormonioterapia. E é o nome de uma indústria que enxergou nesse vazio uma oportunidade. Cremes, fitoterápicos, suplementos sem eficácia clínica comprovada, vendidos com a promessa de equilíbrio natural. Quem pagou a conta foi você. O que o sistema nunca te explicou começa com uma distinção molecular. Progesterona micronizada natural e progestinas sintéticas têm estruturas químicas diferentes e agem de formas opostas no seu corpo. A progesterona micronizada tem a mesma configuração que seus ovários produziam. O acetato de medroxiprogesterona, a progestina usada no WHI, tem afinidade adicional com receptores androgênicos e glicocorticoides. A progesterona natural não tem essa afinidade. Isso não é detalhe farmacológico, é a diferença que explica por que as duas moléculas têm comportamentos opostos nos tecidos do seu corpo. A segunda camada é neurológica. A progesterona natural, ao ser metabolizada, produz um composto chamado alopregnanolona, uma molécula que se liga aos receptores GABA-A, os mesmos acessados por benzodiazepínicos para produzir sedação e ansiolise. Quando a sua progesterona cai, a alopregnanolona cai com ela. Você não perdeu apenas um hormônio reprodutivo. Você perdeu o calmante que o seu próprio cérebro fabricava toda noite. É por isso que você não dorme. É por isso que a ansiedade aparece do nada. Não é a sua vida, é neuroquímica. A terceira camada é metabólica. A queda de progesterona desregula o eixo HPA, seu sistema de resposta ao estresse. E isso eleva o cortisol basal de forma crônica. O cortisol elevado instrui seu metabolismo a acumular gordura visceral como reserva de emergência. Não é falta de disciplina. É um alarme bioquímico que o seu corpo não sabe desligar sozinho. Em 30 anos de clínica, vi esse padrão exato milhares de vezes. E eu mesma passei por ele. Tinha 53 anos, 3 da manhã, sentada na beira da cama no escuro, coração acelerado sem razão, suando num quarto que estava frio. Sou médica e levei semanas para juntar os pontos. O sono que você perdeu não é só dificuldade de adormecer, é uma mudança de arquitetura. A progesterona regula a temperatura central e o corpo precisa que essa temperatura caia para entrar no sono profundo. Sem progesterona, esse mecanismo de resfriamento falha. Estudos de polissonografia mostram redução de até 40% no sono de ondas lentas em mulheres na perimenopausa. Esse dado nunca aparece na sua consulta, mas aparece no gráfico do seu sono toda noite. E enquanto o sono fragmenta, o metabolismo muda de formas que nenhuma dieta corrige sozinha.
A progesterona tem ação direta nas células beta do pâncreas. Com a queda hormonal, a sensibilidade à insulina pode diminuir em até 35% em mulheres pós-menopáusicas sem tratamento, com glicemia que ainda aparece normal no exame de rotina. Insulina elevada instrui o tecido adiposo a guardar gordura. Você não está comendo errado. Está dentro de um processo bioquímico que o exame padrão simplesmente não captura. Teve uma paciente, vou chamá-la de Renata, que chegou ao consultório depois de 2 anos consultando médicos diferentes. Ela me disse com essas palavras exatas: doutora, faço academia 5 vezes por semana, cortei carboidrato, cortei açúcar e continuo engordando. Pedi um painel hormonal com insulina de jejum. A insulina dela estava quase 3 vezes acima do ideal, com glicemia completamente normal. Expliquei o que acontece com os receptores de insulina quando progesterona e estrogênio caem ao mesmo tempo. Ela ficou em silêncio. Depois disse: então não era eu. Era o meu corpo pedindo algo que ninguém enxergou. Era exatamente isso. O cérebro também está mudando, de formas que assustam, porque parecem demência, mas não são. Progesterona e estrogênio têm receptores no hipocampo e no córtex pré-frontal, regiões centrais para memória e foco. Com a queda hormonal, a produção de acetilcolina, o neurotransmissor que sustenta a memória de trabalho, diminui. Pesquisas mostram redução de até 20% na velocidade de processamento em tarefas de memória verbal durante a perimenopausa. Você esquece palavras no meio da frase, entra num cômodo e não sabe por quê. Isso tem nome. Tem mecanismo e tem uma janela de tratamento que não dura para sempre. E aqui tudo se conecta. Sono fragmentado eleva o cortisol. Cortisol elevado piora a sensibilidade à insulina. Insulina elevada aumenta a inflamação sistêmica. Inflamação prejudica ainda mais o sono. É um ciclo que se autoalimenta. Coma menos, durma mais, reduza o estresse. Esse conselho, sem endereçar a raiz hormonal, é como ajustar a pressão dos pneus de um carro com o motor quebrado. Você fez tudo certo. Mudou a alimentação, saiu para caminhar, tentou dormir mais cedo, cortou o café. E ainda assim, o sono não voltou, o peso não saiu, o humor continuou oscilando. Não porque você estava fazendo errado, mas porque o problema não era de comportamento, era de sinalização hormonal. Os receptores de estrogênio e progesterona estão presentes em mais de 400 tecidos do corpo humano. Quando esses hormônios caem, é praticamente tudo que responde de forma simultânea. E quando seu médico disse: seus exames estão normais, ele estava lendo os marcadores errados para uma pergunta que nunca foi feita. Isso não é envelhecimento, é uma mudança hormonal que ninguém explicou para você. Durante anos, talvez décadas, você acreditou que o cansaço era fraqueza, que a ansiedade era sensibilidade demais,
que o peso era falta de disciplina. Não era nada disso, era fisiologia. Era um colapso em cascata que o sistema simplesmente não nomeou. Você não está louca, você não está sozinha. O que você sentiu e ainda sente nunca foi culpa sua. Nos primeiros 1 a 3 anos sem tratamento, o que incomoda vira estrutural. Os episódios vasomotores tendem a se intensificar. Algumas mulheres chegam a 7, 8 ondas de calor por dia, cada uma interrompendo o raciocínio, cada uma roubando mais um pedaço de sono. A taxa de diagnóstico de transtorno depressivo maior chega a dobrar durante a transição menopáusica, mesmo em mulheres sem nenhum histórico psiquiátrico anterior. Não é fragilidade emocional, é um sistema nervoso que perdeu seu modulador endógeno e entrou em estado de alerta crônico. Entre 3 e 10 anos, o que não dói começa a custar caro. A densidade óssea cai 1 a 2% ao ano nos primeiros anos após a menopausa, silenciosamente. Não aparece no hemograma de rotina, só aparece na densitometria óssea, exame que a maioria das mulheres brasileiras não recebe na época certa. E o risco cardiovascular também cresce, sem alarme, sem sinal visível. De 10 a 30 anos, as probabilidades viram histórias concretas. 1 em cada 2 mulheres após os 50 anos sofrerá uma fratura relacionada à osteoporose ao longo da vida. A doença cardiovascular já ultrapassou todos os cânceres combinados como principal causa de morte entre mulheres brasileiras com mais de 60. E as pesquisas indicam uma janela de proteção hormonal para o cérebro, uma janela com prazo determinado, que o silêncio de 20 anos fez fechar sem que você soubesse que ela existia. Me conta nos comentários, qual dessas consequências está presente na sua vida agora? Qual delas alguém teve a coragem de chamar de estresse ou de normal para a sua idade? Eu leio cada comentário, porque isso não é falha pessoal, é o silêncio herdado, com custo físico real e documentado. O que você compreende agora transforma a sua próxima consulta. Vá preparada com estas perguntas exatas. Você tem formação específica em menopausa? Prescreve progesterona micronizada natural ou uma progestina sintética? E sabe a diferença clínica entre as duas? Peça por nome: painel hormonal completo com estradiol, progesterona, testosterona livre e FSH. Densitometria óssea se você tem mais de 50 anos. Insulina de jejum se o peso não responde a nenhuma mudança de hábito. E se ouvir, seus exames estão normais, use exatamente estas palavras. Compreendo que os valores estejam dentro da referência laboratorial. Estou apresentando insônia, ansiedade e alteração de peso. Gostaria que esses sintomas fossem investigados como possíveis causas hormonais, não descartados como estresse ou envelhecimento. Para encontrar alguém verdadeiramente preparado, procure ginecologistas com certificação em climatério pela Febrasgo
ou filiados à SOBRAC, a Associação Brasileira do Climatério. Você não está falhando. Você nunca soube a verdade sobre o que estava acontecendo no seu próprio corpo. E agora que sabe, você não é mais uma paciente esperando ser dispensada com um "é normal". É uma mulher com entendimento clínico real e ferramentas concretas para exigir o cuidado que sempre mereceu. O silêncio termina aqui, mas o que você faz com esse entendimento começa agora. A pergunta que vai ficar é esta: quantos anos você passou acreditando que o problema era você, quando na verdade era uma molécula sintética confundida com seu próprio hormônio? E 20 anos de silêncio médico que ninguém corrigiu. No próximo vídeo, vou te mostrar como identificar em menos de 10 minutos se o profissional à sua frente realmente tem a formação que essa fase da sua vida exige. Me conta nos comentários o que você precisava ouvir hoje e que nunca ouviu antes. Pode ser uma frase, pode ser uma noite de insônia comprimida em 2 linhas. Eu leio cada um, e cada história que você compartilha aqui é uma mulher a menos acreditando que o problema é ela. Esse é o único jeito que esse silêncio realmente termina, quando a gente para de carregar ele sozinha. Cuide-se, nos vemos no próximo vídeo.